No momento a gente pode até nem entender a situação, mas eu tenho certeza que isso aqui é para o bem. É para o bem da igreja, é para o bem da obra. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Nathan Silva para a gravação de mais um vídeo. Bom, nesse vídeo eu gostaria de dar uma resposta àquelas pessoas que estão comentando, compartilhando de forma orgásmica, com todo o prazer e divulgando essa fatalidade que ocorreu com a dona Teresa Paulo, esposa do Alfredo Paulo. Para essas pessoas, o ocorrido foi uma punição de Deus pelo fato do Alfredo fazer denúncias contra a instituição. Para essas pessoas, Deus fez justiça. Para essas pessoas, aí está a maldição que sobrevém sobre aqueles que perseguem a, aspas, obra de Deus. Para essas pessoas, o Alfredo, ele colheu o que plantou pelo fato de gravar vídeos, de manter um canal aonde ele denuncia práticas da Igreja Universal do Reino de Deus que estão contrárias à palavra de Deus. Bom, é isso que vamos falar nesse vídeo. Eu só quero antes que você curta esse vídeo, dê like, que você se inscreva aqui no canal, se você não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações e ser o primeiro a ser notificado quando eu publicar um vídeo, e deixe os seus comentários. Tudo isso é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é de extrema importância e vá apresentando o seu conteúdo ao maior número de pessoas possível, tá certo? Então, dê uma pausa aí no vídeo, se inscreva, dê o seu like e compartilhe de pessoas possível. Bom, eu vou iniciar a partir de hoje uma série de vídeos falando sobre tragédias que ocorreram envolvendo a Igreja Universal do Reino de Deus. Exatamente isso que você acabou de ouvir. A palavra é tragédias. E a primeira que vai abrir essa série de vídeos e que vai mostrar que tragédias, elas ocorrem, elas acontecem, muitas das vezes por negligência. Motorista perde o controle do carro e atropela fiéis no Templo de Salomão, da Igreja Universal no Brás. 2 pessoas morreram. A imagem mostra o momento em que o carro avança sobre as pessoas que esperavam para entrar no templo e só para quando bate na parede. A motorista abre a porta e sai correndo. 7 pessoas foram atropeladas. 2 ficaram presas entre o carro e a parede e morreram. A esteticista Rosimeire Rodrigues Gunter e a policial aposentada Iraci da Silva Fabri, que chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. A motorista Dilza Maria Chianca foi presa em flagrante e vai responder por homicídio e lesão corporal, ambos os crimes classificados como culposos, quando não há intenção de matar. Na delegacia, Dilza alegou que o câmbio, que é semiautomático, apresentou problema. Segundo ela, o carro acelerou sozinho. Disse ainda que sabia do defeito e que já tinha, inclusive, comunicado à concessionária da marca. No boletim de ocorrência, o delegado afirma que, se essa versão for comprovada, fica demonstrada a imprudência, já que, mesmo sabendo que o carro estava com problema, a motorista arriscou sair com ele. Diz ainda que, pelas imagens, fica evidente que ela foi imperita no manuseio do câmbio, o que causou o acidente. Outras vezes por imperícia, outras vezes elas acontecem por omissão, acontecem muitas das vezes porque por uma falta de cuidado, de inobservância, enfim, algumas vezes por culpa, outras por dolo, mas as pessoas religiosas, extremistas, fanáticos, tudo elas associam ao diabo. Passou um vento, mexeu a cortina, ela arrepia e ainda pergunta assim, aí ela arrepia e diz, foi o diabo.
E quem está do lado dela, que é extremista também religioso, pergunta, mas esse arrepio foi de cima para baixo ou foi de baixo para cima? Quer dizer, nada a ver. Aonde está isso na Bíblia? Qual o respaldo bíblico para isso? E aí, eu mostro aqui primeiro essa tragédia que aconteceu lá em Osasco, no dia 4 de setembro de 1999, decorridos 22 anos, aonde o teto do templo da Igreja Universal do Reino de Deus, em Osasco, São Paulo, ele desabou, deixando 26 pessoas mortas. Vou repetir o número de mortos. 26 pessoas mortas e 500 pessoas feridas. 500 pessoas feridas. A igreja ela estava ocupada por cerca de 1.500 fiéis que participavam de uma celebração. Os bombeiros trabalharam até a madrugada do dia 5 para resgatar as vítimas com ferimentos e os 26 corpos das pessoas que perderam a vida no episódio. Além dos 26 mortos, os bombeiros confirmaram que mais de 500 pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave. Os fiéis participavam de uma vigília nesse templo da Igreja Universal do Reino de Deus, na cidade de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, quando a tragédia aconteceu. As pessoas estavam reunidas ali desde as primeiras horas da noite do dia 4, mas a tragédia se deu depois da primeira hora da madrugada do dia 5, decorrido já aí 22 anos. Reunindo fiéis com cânticos e orações, a vigília começou às 22 horas e deveria atravessar a madrugada. Ao longo da noite, 2 candidatos a deputado federal, apoiados pela igreja, foram apresentados no templo. Eu vou abrir parênteses aqui. Isso é crime eleitoral, mas acontece a rodo dentro das instituições. E eles dissimulam, melhor dizendo, simulam, tá? Essas apresentações a candidatos dentro do templo. E aí diz assim, que tinham cartazes de propaganda eleitoral colados nas paredes. O desabamento ocorreu meia hora depois que os políticos deixaram o prédio. De repente, tudo caiu sobre as pessoas no templo. Após 2 meses de investigação, o Instituto de Criminalística de São Paulo concluiu que houve negligência. No ano seguinte, o Ministério Público denunciou 7 pessoas por homicídio culposo, incluindo o bispo responsável pelo templo e um pastor. Eles foram condenados pela justiça em primeira instância, mas recorreram e em 2007 a ação contra eles prescreveu sem que ninguém fosse punido criminalmente. Vou abrir aqui outro parênteses, porque isso acontece muito, a prescrição de crimes. Para você que não sabe o que é prescrição, é quando o Estado, pelo fato de ter demorado em fazer valer os direitos daquele que buscou, que recorreu ao Poder Judiciário para que a justiça fosse feita, e aí pelo fato de deixar com que um determinado tempo, de acordo com a pena combinada a cada crime, especificamente falando, fosse decorrido aquele tempo, e aí, por lei, já não se pode mais punir o autor. Então, isso é a prescrição. É a perda do direito de punir do Estado juiz. Ele é quem deve, o Estado juiz é quem deve punir, tá? Nos rigores da lei, aqueles que cometem crimes. Mas, infelizmente, no nosso país, aqueles que têm dinheiro contratam grandes advogados e esses vão protelando o processo, protelando com recursos sobre recursos. Nós temos caso aí, por exemplo, do garoto Lucas Terra, que já vai completar 20 anos. 20 anos. E até hoje não foi marcado o tribunal do júri. O STF já decidiu que Fernando Aparecido e que o outro lá, o Joel Miranda, vão a júri popular, porém até hoje não foi marcado. E daqui a pouco completa-se 20 anos e prescreve, porque com 19 anos já estamos. Falta pouco para completar 20 anos do crime que ocorreu em 2001, aqui em Salvador, no estado da Bahia. Mas eu vou gravar um vídeo sobre isso aqui, tá certo? Mas essa é uma prática, inclusive Macedo agora teve crimes no ano passado que prescreveram.
ele tinha crimes que ele estava respondendo, e esses crimes, geralmente, eles prescrevem com 16 anos. 16 anos, os crimes que ele estava sendo acusado de ter praticado, prescrevem geralmente com 16 anos. Por ele ter aí, digamos, o benefício, pelo fato de já ter uma certa idade, então para ele prescreve com a metade do tempo, ou seja, com 8 anos. E no caso dele, em concreto, completaram-se 8 anos e prescreveu, e ele não pode ser mais punido por esse crime. Certo? Lamentável, lamentável. Bom, aquele prédio lá foi construído em 1945, antes abrigava um cinema, estava alugado para a igreja, já havia 6 anos. Vítimas e prestadores de socorros relataram posteriormente que algumas portas estavam trancadas com cadeados, o que teria dificultado tanto a saída das pessoas no momento da tragédia, quanto o acesso dos socorristas ao local. À época, o pastor e deputado federal Paulo César de Valesco negou o trancamento, alegando que a igreja apenas fecha as portas para evitar reclamações de vizinhos sobre o barulho. O líder da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, fez um pronunciamento na TV no dia da tragédia. Chorando, ele afirmou que a organização daria todo o apoio às vítimas e que as reformas no forro do templo foi realizada 2 meses antes do desabamento. É importante aqui eu abrir outro parêntese para perguntar a essas famílias se elas receberam esse apoio que o líder da instituição disse que daria. Se você conhece alguém, ou se você de repente foi uma das vítimas, ou familiar, parente das vítimas, comente aqui embaixo desse vídeo, tá certo? 2 dias depois, porém, uma avaliação do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA de São Paulo, atestou que o prédio não tinha manutenção adequada e que a reforma poderia ter sobrecarregado a estrutura do telhado. Em depoimento à polícia, o pastor Reinaldo dos Santos Suíço, que conduzia a vigília, contou que decidiu prosseguir com o culto, mesmo após uma placa de vidro se desprender do telhado, cerca de meia hora antes do desabamento. Segundo contou à imprensa, na época, o delegado Wesley Costa Veloso. Em novembro, o Instituto de Criminalística de São Paulo publicou laudo conclusivo, atestando negligência. Os peritos identificaram que as vigas de madeira estavam podres e cheias de cupim, que o imóvel estava fora das normas mínimas de segurança e inadequado para uso. O documento confirmou ainda que 2 portas estavam trancadas e outras 3 estavam bloqueadas por móveis. Além disso, todas eram mais estreitas do que determinava a lei. O Ministério Público denunciou 7 pessoas por homicídio culposo. O bispo Reinaldo dos Santos Suíço, responsável pelo templo, o pastor José Carlos França de Oliveira, seu assistente, o engenheiro responsável pelos templos da Universal, Luiz Carlos Carneiro da Fonseca, além do proprietário e 3 engenheiros da Prefeitura de Osasco, responsáveis pela liberação do imóvel. No ano seguinte, 3 acusados foram condenados em primeira instância a 2 anos e 15 dias de serviços comunitários, mas recorreram da decisão. Em 2007, o Tribunal de Justiça considerou o caso prescrito. Ninguém foi punido. No terreno localizado na Avenida João Batista 50, atualmente funciona um estacionamento. Bom, eu queria perguntar aqui sobre essa tragédia. Aqueles que estão associando a tragédia, né, a fatalidade ocorrida aí com o Alfredo Paulo, a coisa do demônio, ao fato de Deus pesar a mão, a ele estar pagando pelas denúncias que está fazendo contra a Universal, a perseguição. E nesse caso de Osasco, do desabamento do teto, onde morreram essas 26 pessoas e mais de 500 ficaram feridas. Essas pessoas também estavam denunciando o sistema? E Deus pesou a mão sobre a vida delas? Ou essas pessoas estavam numa vigília, dentro da igreja, orando, entoando os seus cânticos, né, buscando ali a Deus? Ora, e por que essa tragédia aconteceu com essas pessoas? Vejam que vocês estão equivocados. Aqui não diz que foi Deus, né? E nem muito menos que foi o diabo, mas diz que foi negligência. Negligência. Ou seja, falta da observância dos devidos cuidados, ou inobservância dos cuidados, que deveria se ter e não se teve, tá certo? E os responsáveis foram aí indiciados, tá, e processados por esse crime culposo, homicídio culposo de mais de 26 pessoas,
da morte de 26 pessoas, mas lamentavelmente não foram punidos. É a justiça do nosso país. E fica aí então esse vídeo, mas vem mais aí, uma série de vários outros falando a esse assunto, tá certo? Então, comentem, curtam, compartilhem com o maior número de pessoas possível e deixem os seus comentários. Se inscreva aqui no canal Nathan Silva. Até o próximo vídeo. No momento a gente pode até nem entender a situação, mas eu tenho certeza que isso aqui é para o bem. É para o bem da igreja, é para o bem da obra que nós abraçamos, é para o bem da fé de todos nós.